Meus amigos, estamos aqui para mais um de nossos estudos do Evangelho de Jesus, com a luz da doutrina espírita. Sejam bem-vindos, estamos acompanhando a chegada dos nossos irmãos. Boa noite ao Décio, a Cleusa, a Ana, Ione, Juliana. Marilza, lá de Botuporanga, hein, Marilza? Ana Paula, o nosso Barata, Suzy, Marisa, a Elaine, Fátima Carmona, Yara. Fernando. Então, a pessoa de Votuporanga e a Fátima de Mirassol, São Paulo. Noeli. Maria Amélia, Gerson. Meus amigos, nesta noite nós vamos tratar deste tema no serviço cristão. Vamos aguardar aí o que os nossos irmãos prepararam para nós com todo carinho. Daremos início agora aos nossos estudos e convido o amigo Leandro para a prece de abertura. Senhor Jesus, amigo inseparável de todas as horas, uma vez mais, nós lhe agradecemos pela bênção dessa oportunidade de juntos podermos refletir um pouco mais sobre os teus ensinamentos, na esperança constante de compreendermos ao longo da nossa existência o real sentido prático desta palavra cristão. E que possamos, a cada dia, nos esforçar ao máximo para praticarmos tudo aquilo que nós já aprendemos das tuas lições. Que assim seja. No serviço cristão, o sentimento é um santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Trecho do livro Vinha de Luz, item 29, Emmanuel, Chico Xavier.
Muito boa noite, meus amigos. A lição da noite se intitula O Serviço Cristão. Sempre quando nos vem à mente a frase serviço cristão, nos recordamos daqueles poucos momentos em que nos dirigimos a uma entidade, ao auxílio quase sistemático de alguém, de uma entidade, de uma casa de apoio. E o tema serviço cristão nos põe a pensar na nossa necessidade de introduzirmos o sentimento de auxílio ao próximo, de caridade em nossos corações, de burilarmos o nosso sentimento para que o auxílio ao próximo passe a ser algo não mecânico, com dia e hora marcada, e aqui não estou criticando o auxílio que é feito nas instituições com dia e hora marcada, muito pelo contrário, mas que, além disso, possamos fazer com que esse sentimento se multiplique em nossos corações, para que possamos colocar em prática no dia a dia, para que possamos sermos literalmente servidores do Cristo, com esse sentimento de amor ao próximo em todos os atos da nossa vida. Vamos nos lembrar que Francisco Cândido Xavier, ele foi muito conhecido pelos espíritas, ele foi, ainda que dentro da nossa limitada capacidade de compreensão da sua missão na Terra, ele foi admirado por todos nós, mas ele também foi muito admirado pelos não-espíritas. Vamos encontrar pessoas de diversas religiões, pessoas de diversas crenças, que nunca se destinaram à leitura de um livro espírita, que não conhecem a obra psicografada por Chico Xavier, mas que encontram nele um verdadeiro irmão, um homem destinado, que destinou a sua vida inteira à caridade, onde o sentimento de amor ao próximo estava tão exaltado, exalado, que ultrapassava os limites da sua atividade mediúnica. Vamos nos lembrar que Chico Xavier, durante a sua vida, não foi espírita somente nos centros dos momentos de psicografia. O seu sentimento de amor ao Cristo e ao próximo era aplicado no seu trabalho, no caminho para o trabalho, aos animais, às crianças, a todos aqueles que o encontravam, inclusive aqueles que com ele não concordavam. Que o seu sentimento de amor ao próximo, de servir ao Cristo, de ser um exemplo do Cristo, era tão grande que era aplicado não só nesses momentos, mas também atendendo milhares de pessoas até altas horas da madrugada, no atendimento cristão, no atendimento fraterno, ouvindo as queixas, ouvindo os choros, ouvindo as mães desesperadas, sempre trazendo esse sentimento de conforto, de consolo dentro do cristianismo a todos que o procuravam. Vamos encontrar o Chico ainda, após o encerramento dessas reuniões, juntando os amigos mais próximos e se dirigindo à casa dos menos necessitados, levando o seu amor junto com um auxílio, junto com um medicamento, junto com um alimento, às altas horas de madrugada, depois de 10, 15 horas de atendimento. Temos que compreender
temos que compreender que se queremos realmente sermos servidores do Cristo, não podemos nos apegar literalmente ao rótulo de cristãos. E temos que, dentro de nós, multiplicar esse sentimento de caridade, esse sentimento de amor ao próximo, nos moldes que o Cristo nos ensinou, do amor ao próximo, como ele nos amou, e que possamos ultrapassar as barreiras das nossas simples convenções e possamos viver isso 24 horas por dia, todos os dias de nossas vidas. Vamos nos lembrar que Chico Xavier, durante 75 anos de mediunidade, trabalhou em prol do próximo, mas desde cedo trabalhou em prol dos seus irmãos, trabalhou em prol da sua família e de todos que o procuravam. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Um momento, deu uma dificuldade aqui na câmera. Voltou. Me lembro de uma passagem do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, em que Jesus está caminhando com o apóstolo João. Eles estão passando por uma região deserta, aquele chão seco, e eles veem um lavrador rude cavando. Do rosto do lavrador desciam bagas de suor, e o lavrador, com a sua ferramenta, cavando aquele chão duro. Então Jesus, junto com João, se aproxima, e o mestre percebe que ali naquela cena tem um ensinamento para ser aprendido. E ele pergunta ao homem: que fazes? Ao que o homem responde: busco a água que nos falta. Jesus então pergunta: mas a chuva é tão rara assim aqui nessa região? E o homem responde que nessa região, quando vem a chuva, é uma verdadeira dádiva de Deus. E aí então João e Jesus continuam a sua caminhada. E o mestre vai comentando aquele exemplo singelo que eles encontraram. Ele diz para João: o exemplo é simples, mas veja, João, que sem a chuva não haveriam mananciais, que são os reservatórios de água embaixo da terra. Mas é preciso o esforço próprio desse lavrador para conseguir cavar o poço e encontrá-los. A gente pode comparar essa chuva que cai com a misericórdia divina. Sem a misericórdia divina não haveria nada, não teríamos nenhuma esperança. Assim como sem a chuva nós não teríamos um manancial. Esse deserto, essa região árida, esse chão seco, é como a nossa alma, que muitas vezes a gente sente uma secura por dentro, por nós estarmos afastados da nossa essência espiritual. O trabalho do lavrador é como o trabalho do cristão ativo, Jesus diz para João, porque mesmo diante da seca, ele não desiste de continuar cavando, de continuar procurando. E a água cristalina é o símbolo da essência divina. Todos nós trazemos, por mais deserto que esteja o nosso coração, no fundo ali, um manancial dessa água cristalina. Por que às vezes a gente sente que o nosso coração está tão seco, como se fosse um deserto, duro, como se fosse uma pedra? Às vezes parece tão difícil ter esperança, parece que a fé fica distante, que a gente vai fazer uma oração, não consegue se concentrar. É como se o nosso pensamento não passasse aqui do cabelo, ele não se expande, a gente sente que está difícil sentir essa comunhão, essa proximidade com Deus. Essas dificuldades pelas quais nós passamos na vida não deveriam ser uma surpresa para a gente, porque a gente não deveria esperar que tudo viesse da chuva, como na metáfora. Vou voltar com a câmera aqui. Perdão. Nós não poderíamos esperar que tudo caísse do céu, que fosse fácil, de repente bons sentimentos, virtudes, simplesmente brotassem no nosso coração, sem que a gente precisasse fazer nenhum esforço, que Deus
simplesmente nos inspirasse a sermos melhores. A gente tem que buscar esses sentimentos dentro da gente. É preciso cavar esse chão seco do nosso coração até a gente encontrar. Às vezes a gente literalmente precisa tirar água de pedra. Mas a boa notícia é que depois que o poço está cavado, é mais fácil. A gente sempre que vai até ali, a gente pode encontrar dessa água, a gente pode saciar a nossa sede. Uma vez que a gente consegue romper essas barreiras que nos mantêm indiferentes, que nos mantêm afastados da nossa essência divina, depois o nosso trabalho é para fazer a manutenção disso, né? É muito mais fácil. Então, se eu, nesse momento da vida, se vocês, se algum conhecido de nós, querido, se encontra nesse momento em que a vida se parece com esse deserto, como fazer esse esforço de cavar o poço? A gente precisa pensar sempre que cada pessoa está num ponto da sua jornada espiritual e ver as coisas a partir desse ponto. Tem as necessidades específicas desse ponto. Com isso, a gente não está querendo comparar as pessoas, dizendo que umas são mais evoluídas que outras. Às vezes a gente pensa equivocadamente que a evolução é como uma linha reta, que tem um em cima e outro embaixo, mas na verdade o processo é mais parecido com um álbum de figurinhas, né? A gente tem algumas que a gente já conseguiu completar, o companheiro do nosso lado pode não ter as que a gente tem, mas pode ter coisas que a gente não tem. Então, às vezes, numa determinada situação, a gente parece ter mais entendimento que a pessoa do nosso lado, mas em uma situação diferente, em que a prova poderia nos esmagar pela nossa falta de resistência, essa outra pessoa poderia ter uma conduta exemplar, né? Então, cada um de nós está num ponto. E Jesus, nesse mesmo capítulo do livro Boa Nova, dá uma imagem ainda melhor quando ele diz que é preciso dar a cada criatura segundo as suas necessidades próprias. Os remédios reservados para um ferido não são oferecidos ao faminto que necessita de pão. Então, para que a gente encontre o nosso serviço cristão, o serviço que está reservado para nós, a gente precisa ir até um santuário. Esse santuário não fica em um monte, ele não é feito de tijolos, esse santuário está dentro de nós, é a nossa consciência, que é por onde Deus manifesta a sua vontade a respeito da nossa vida. O serviço cristão de uma pessoa pode ser se dedicar ao trabalho comunitário, enquanto que o serviço cristão de outra pessoa pode ser permanecer no lar e cuidar de um familiar doente. O serviço cristão de um, pode colocar essa pessoa em evidência, trazê-lo reconhecimento, ao passo que o serviço cristão de outro pode se dar no anonimato, e a única recompensa ser a paz da consciência por conta do dever cumprido. A seara de trabalho do Cristo é imensa, existe muito trabalho a fazer e existe uma parte reservada para cada um de nós, né? Deus não deixou ninguém sem uma tarefa. Então o serviço cristão é uma parceria entre a criatura e Deus. Que a gente não sinta esse chamado como um peso, como uma obrigação, mas como uma oportunidade que foi confiada a nós. Por outro lado, que a gente também não caia no erro de se envaidecer do serviço cristão que nos foi confiado, porque ele é um serviço de servir. É como quando um filho ou uma filha já atinge um determinado grau de maturidade do entendimento e os pais convidam esse filho para as conversas, para participar dos problemas familiares e para ajudar, enquanto as outras crianças continuam se distraindo com seus brinquedos. Portanto, se a gente foi confiado por Deus ao serviço cristão a dar a nossa cota de contribuição, somos os filhos que já são considerados com entendimento suficiente para fazer a sua parte, né? E o espírito, quando ele amadurece, ele já não quer mais ser poupado, deixado de fora, ele quer contribuir, quer dar a sua parte. Mas para a gente bem contribuir, a gente precisa cavar o nosso poço, né? Da metáfora de Jesus. Encontrar essa essência divina em nós, né?
E quando essa água cristalina for finalmente encontrada, a nossa alegria em viver, em fazer a nossa caminhada vai ser imensa. Que nós possamos prosseguir confiantes em Jesus, que Deus nos abençoe. Meus amigos, boa noite, que Jesus nos ampare a todos. Esse tema, eu diria assim que é o tema principal da nossa vida, né? Porque nós temos, ele vale para dois lados, né? Para dois ângulos, né? Primeiro é no serviço cristão que nós fazemos porta dentro de nós mesmos, vencendo as nossas dificuldades, né? E aprendendo cada vez mais a servir, né? E no serviço cristão, quando a gente realmente entende, né, que não estamos sozinhos, né? O mundo não é uma ilha, nós não somos uma ilha, e nós buscamos, de alguma forma, minimizar a dor do semelhante, a dor do próximo, né? Então, quando a gente trabalha nesse sentido, de buscar isto, existem efeitos aí, existem ocorrências que nós desconhecemos, né? E quando a gente ajuda a uma pessoa, ajuda alguém, nós não estamos ajudando o João nem o José só. Existem junto com o João, com o José, com a Maria, com o Paulo, com o Pedro, né? Um contingente imenso de espíritos, né? Que estão ali assessorando aquela reencarnação, buscando ajudar aquela pessoa que passa por dificuldade, para que ela encontre o caminho. E quando a gente faz um gesto, né, uma palavra amiga, que é um serviço cristão, um abraço, um sorriso, né, uma frase de esperança, né, nós estamos, sem que saibamos, mas não vemos, né, com a nossa visão física, né, sem que saibamos, nós estamos conquistando simpatias, amigos queridos, né, que vão nos advogar as nossas causas, as nossas infelicidades, os nossos delícias, mais adiante. Então, o serviço cristão, ele é fundamental na nossa vida, e independentemente, como já foi falado, né, onde ele seja feito, né, e de que forma, como lembrou os amigos aí, né? Às vezes, cuidar de um doente em casa é o serviço cristão que me compete naquele momento. Às vezes, visitar um enfermo no hospital é um serviço cristão que me compete, né? Buscar fazer parte, né, de uma associação, de uma agremiação que busque, como tem lares de velhos, lares de crianças, né, e outras tantas instituições, também é um serviço cristão que o que não pode é a gente passar na existência todinha, nossa, sem algo fazermos de nós em favor do próximo, né? Seja o próximo que está dentro do nosso lar, seja o próximo que está próximo de nós nas vizinhanças, enfim, nós temos essa responsabilidade. Temos mesmo, não tem jeito. Eu comentava um pouco antes de iniciar esta reunião, eu comentava com os amigos, né, que eu tinha terminado de ler o livro A Nosso Lar, né? Eu já li muitas vezes ele, mas estou relendo porque sempre é um aprendizado maravilhoso, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente vai um dia falar assim, meu Deus, eu não lembro de ter visto esse trecho, esse pedaço. Então, ali conta a história de André Luiz, que cai muito bem dentro do que nós estamos falando aqui agora, né? A história de André Luiz, que era um médium, né? Carlos Chagas, desencarnado no Rio de Janeiro, e que ficou 8 anos nas regiões do umbral, né? Regiões difíceis, sabendo que ele já estava desencarnado, inclusive, né? Depois de um tempo ele já tinha conhecimento, então o sofrimento dele era muito grande, porque ele escutava acusações muitas, né, em relação a ele, né, e principalmente que ele era um suicida,
Até que um dia, pela intercessão da sua mãezinha querida, ele foi recolhido ao nosso lar, né? E ali ele foi recebido em nosso lar, a casa de... Nosso lar tem casas, né? Recebido na casa de Lísias, né? E da sua mãezinha. E ali ele começou a aprender, né? Ele queria um trabalho, procurava um trabalho, depois de um tempo já, vamos dizer, com a sua saúde espiritual mais restabelecida, ele buscou um trabalho. E aí ele procurou o ministro Clarencio, quem já leu o livro lembra bem, mas tem coisas muito importantes aí, e ele chegou já pensando em pedir trabalho mesmo no campo do seu conhecimento, né? Mas ele viu que ele não tinha condição, né? Se arrependeu até naquele momento, né? O que eu estou fazendo aqui? Mas Clarencio falou, não, o que você deseja? E aí ele buscou então os trabalhos, aqueles mais simples, né? Lá na regeneração, lá embaixo, né? Nas câmaras de retificação, onde aqueles espíritos chegavam assim, em situações lastimáveis, né? Eram trazidos das regiões do umbral, que são as regiões mais difíceis, né? E ele passou a noite ali, o primeiro dia, lavando, né, aqueles vômitos, né, daqueles espíritos, toda aquela situação dolorosa. E ele sentiu uma paz imensa. A partir daí ele trabalhou. Né? Um ano depois do seu trabalho lá no nosso lar, dedicando com muito amor, com muito carinho, né, ele foi convidado a vir à Terra para ver a sua família que estava aqui encarnada. E ele era o que ele queria mesmo, encontrar com a família encarnada dele aqui na Terra. E quando ele chegou, a surpresa foi imensa para ele, porque a sua esposa Zélia já tinha estava num segundo casamento, né? Tudo na casa se modificou, se mudou. À primeira vista, o primeiro pensamento dele foi um pensamento assim de muita tristeza, muita desilusão, muito desânimo, né? Por que não revolta? Mas ali ele se conteve, né? Pensou no que a Clarencio tinha dito para ele, e ele pensou. E ele começou a ajudar, então, aquele senhor, que era o segundo marido, que estava prestes para desencarnar, e através do auxílio que ele deu, junto com Tobias, eles recuperaram, né, aquele senhor para mais um prazo para frente de existência. Né? E ele retorna ao nosso lar, compreendendo, então, que a Zélia, né, não era posse dele, que a Zélia era simplesmente uma irmã dele, né? Que os filhos também eram espíritos, né, irmãos, né, em Deus, que não cabia a ele nenhuma conclusão como se fosse posse, né? A posse, meus filhos são posse, meu marido é posse, minha esposa é posse, não. Ele compreendeu e retorna ao nosso lar. Né? Então eu estou contando essa história para dizer que ele tinha, para lembrar, né, a todos nós, que ele tinha um ano de trabalho, recém-vindo do umbral, né? E quando ele retorna ao nosso lar, ele é condecorado por Clarencio, né, numa reunião muito expressiva, né, como o cidadão de nosso lar. Então, o serviço cristão dele, o serviço cristão que ele fez dentro do coração dele, dentro do seu espírito, né, e colocou isso em prática, não só dentro do nosso lar, né, em noites e noites exaustivas ali, certo? Como a compreensão que ele teve ao final ali, né, levaram ele a ganhar esse honroso título. Né? Eu não falo pelo título, mas eu falo pelo significado que teve a sua transformação. E a sua transformação só se deu pelo seu trabalho no bem. Então, a importância do serviço cristão, a importância. Me lembro que uma vez lá no Chico, alguém perguntou para ele, Chico, você tem conhecimento de alguém que tenha sido levado, que está aqui reencarnado na Terra, tenha sido levado
a presença do Cristo, né? Uma pergunta bem difícil, né? Para a gente pensar. E o Chico pensou, parou, falou, sim, conheço sim. Você poderia nos dizer, Chico, o que essa pessoa fez, né, para ter tanto mérito de ser levada à presença do Cristo? Ele falou, olha, foi numa noite de Natal, certo? Que os espíritos levaram essa pessoa à presença do Cristo. Mas o que ela fazia, Chico, que tanto importância, ela era uma simples senhora, uma pessoa muito simples, que dedicou grande parte da sua vida a fazer enxovais para as crianças recém-nascidas que saíam do hospital sem ter uma peça de roupa para colocar. Então veja a importância, né, a grandeza. Então tudo na vida é trabalho, não tem outro jeito, né? Tudo. Precisamos nos conscientizar. Nós que somos espíritas, né, sabemos que a vida continua, que a reencarnação para nós espíritas é uma verdadeira bênção, é uma bênção tão imensa que não dá para a gente ter a dimensão dela, né? A fila é imensa, né, para reencarnar, e nós estamos aqui reencarnados. E muitos de nós aqui estamos reencarnados dentro de uma casa que chama Casa Transitória Fabiano de Cristo, né? Então, se nós não aproveitarmos a nossa existência, né, aproveitarmos o conhecimento que a doutrina espírita nos dá para colocarmos em prática na nossa vida, não é para ficar amealhado na nossa cabeça, para lembrar do capítulo 12, 15, 18, nada disso. Pergunta 7, 12, nada disso. É para nós colocarmos no nosso dia a dia, na nossa vivência diária. Precisamos disso, certo? Precisamos, minha gente. Eu falo do fundo do meu coração, não tem outra forma, não adianta, não existe. Não existe. Né? O auxílio virá em nossa direção, quanto mais auxiliarmos o nosso próximo. Esta é a verdadeira realidade. As nossas dívidas, que são imensas do passado, né? Cometemos desastres, crimes, tudo que se pode ter, né? Elas serão amenizadas, serão resgatadas com auxílio que nós fizermos ao nosso próximo, ajudando ao nosso próximo, certo? E os espíritos amigos que nos assistem, certo? Aqueles que veem o nosso trabalho, mesmo pequenino, mesmo insignificante, de algo realizarmos, eles vêm em nosso socorro para nos ajudarmos, que nós possamos vencer a nós mesmos, que nós possamos. Eles nos ajudam e nos amparam. É a bênção do trabalho. Vamos pensar nisso, né? Nós sabemos que a vida é breve, né? Costuma os espíritos nos dizerem que 100 anos, um século é um minuto, né? Se não for menos que um minuto, não for um segundo. Então, vamos pensar nisso com muito carinho, com muito amor, né? No serviço cristão, né? O que eu estou fazendo, né? Das horas da semana, das horas do mês. Eu posso dedicar 1 hora, meia hora, 40 minutos, sei lá o quê. Nós temos condição de tornar a vida do nosso semelhante mais feliz, né? Temos condição de fazer, né? Então, que nós possamos pensar em tudo isso e que Jesus, esse amigo querido que conhece a cada um de nós, sabe das nossas necessidades, que Ele nos fortaleça, nos ampare e nos abençoe para que nós possamos vencer a nós mesmos. Que Deus nos abençoe a todos, meus queridos amigos. Que Deus nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre. Assim seja.
Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Meus amigos, fiquem com Deus, uma boa noite a todos.